Ei, pessoal, bom dia. Bom dia, então, a todos. O pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, mas acho que a gente já pode ir começando para poder não atrasar muito. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Caroline, sou professora de Química na rede e atualmente estou aqui na gerência do Centro de Formação de Profissionais da Secretaria de Educação. É um prazer recebê-los aqui. Aproveito para começar o dia, né, dando boas-vindas e desejando parabéns aí aos convocados no concurso, né? Possivelmente muitos já eram professores da rede, estão agora como efetivos, então, né, é uma vitória. E para aqueles que estão chegando agora, né, acho que vai ser um ótimo momento, a gente preparou a formação, com esse objetivo, que vocês possam conhecer, né, um pouquinho da nossa rede, algumas práticas, algumas, metodologias, programas, e políticas da rede. Então, para quem já era da rede, é um momento aí, talvez, de reforçar alguns conceitos, né, revisar algumas políticas, algumas diretrizes. Então, em nome do Cefop, né, dou boas-vindas. Para quem está nos assistindo agora ao vivo, bom dia. À tarde, né, a gente vai ter aí alguns profissionais com a gente assistindo a gravação, então para quem vai nos assistir à tarde, sejam bem-vindos também. Antes da gente chamar a nossa convidada, né, deixa eu só explicar um pouquinho da nossa logística, da lógica e dessa formação para os profissionais que estão chegando, tá bom? Então a gente começa a formação no dia de hoje, todos os profissionais, né, professores e pedagogos, estão inscritos na formação e já têm acesso ao nosso ambiente virtual, tá bom? Pelo mesmo portal Cefop em que vocês fizeram o cadastro e a inscrição, vocês conseguem ter acesso à formação, tá? Conosco hoje, além da nossa convidada, que eu vou apresentar daqui a pouco, estão Felipe e Priscila, tá? Felipe, você quer dar um oi para o pessoal, fazendo favor? Ei, Carol, bom dia. Queria também desejar a todos e a todas, professores e professores, pedagogos, que eles sejam muito bem-vindos. Parabenizá-los também por estarem ingressando na rede e dizer que vamos estar juntos aí durante esse mês de formação, à disposição, e que a gente puder ajudar, estamos aí para colaborar. E é isso, acho que vai ser um ótimo momento e é isso, assim, acho que estamos aí para fazer o melhor possível para receber bem a equipe, né? Tá joia, obrigada, Felipe. Ah, Priscila, você também pode falar com a gente? Olá, bom dia, professores, professoras, pedagogos, pedagogas. É um prazer recebê-los aqui na rede e nada melhor do que começar com formações, com informações que com certeza vão fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. Sempre que precisarem, a gente está aqui à disposição para poder ajudá-los e que nós tenhamos um momento proveitoso para todos e Oi, todas. já tô. Então, pessoal, o Felipe e a Priscila são professores da rede e técnicos aqui no Centro de Formação, tá bom? São eles que vão acompanhar vocês nessa jornada aí de 4 semanas, tanto aqui nas webs, né, todos os dias pela manhã, quanto também nos atendimentos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar tanto por Felipe quanto por Priscila, nos e-mails, tá bom? Ou no telefone, ligando aqui para o Cefop, vocês podem também entrar em contato com os dois para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Então, assim como o dia de hoje, nas próximas semanas, vocês vão estar participando dessas webs, né, ao vivo. Os professores que tomaram posse, né, no turno vespertino, vão acompanhar apenas a gravação, mas todos vocês têm acesso tanto à gravação quanto ao material que o nosso convidado vai trazer no dia de hoje, né, no dia da apresentação, e as atividades que estão na plataforma, tá bom? E aí, essa formação é uma formação de 100 horas, tá? Nas 2 primeiras semanas, nós teremos essas aulas ao vivo, todos os dias pela manhã, de 8 às 10. E aí vocês têm o restante da manhã para terminar as atividades, ter acesso ao material disponível lá para leitura e para estudo,
tá bom? E aí vão ser, então, 2 semanas de atividades ao vivo, e depois 2 semanas somente com aulas gravadas, tá bom? Webinários gravados com material de estudo, com material de leitura, e atividades para serem realizadas, tá bom? E aí a gente contabiliza 4 semanas, todas elas com uma carga horária de 25 horas, né? Então, dando aí 100 horas de formação. Então, esse certificado, ao concluir todas as atividades, participar de todas as webs, assinar a lista de presença conta para certificação, tá bom? Assim como as atividades realizadas na plataforma. Então, quem participar de pelo menos 75% de todas as webs e fazer 75% das atividades, tem direito aí a um certificado de 100 horas, tá? Essa é a formação inicial, uma formação obrigatória prevista aí no edital, né, do concurso, tá bom? Então, essa semana, né? E, aliás, as próximas 4 semanas, vocês estariam aí aqui ao vivo com a gente às 25 horas, na perspectiva de vocês estarem fora de sala de aula, né? Presentes na escola, cumprindo a carga horária de 25 horas, realizando formação. Tá bom? Qualquer caso diferente, qualquer situação específica que vocês tenham na escola de vocês, vocês podem estar entrando em contato com o Cefop. A gente faz um comunicado aqui com a equipe do RH para poder estar orientando, tá? Carol, e aí? Não consegui participar, faltei, tirei um abono, tirei um atestado, tive um problema de saúde. Você precisa estar entrando em contato com a gente para enviar essa justificativa. Assim como na escola você vai apresentar um atestado que abone a sua falta, né? Que justifique a sua ausência, aqui também, né? Para poder justificar a sua ausência na formação, às vezes é um feriado municipal, por exemplo, né? Você precisa estar entrando em contato com a gente, tá? Depois o Felipe vai mandar um e-mail para vocês com esses detalhes, tá bom, Felipe? É melhor que a gente fica. E a gente coloca também lá na sala, tem um mural lá, um recado, um fórum de avisos, que ele também pode deixar essas instruções para vocês, tá bom? E aí, então, a gente começa, né, o dia de hoje, nosso primeiro webinário, com a Maria Alves da Silva, que é chefe do grupo que é na gerência de gestão de pessoas, a GGEP, uma das equipes aqui, né, do GRH. Maria, você fique à vontade, seja bem-vinda, a gente agradece aí a sua participação. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Bem-vindos, professores, bom dia. Nós hoje vamos falar um pouquinho de vida funcional. Eu vou fazer uma pequena abordagem sobre os temas mais importantes, né, que fazem parte do nosso dia a dia, tanto da Lei Complementar 46 quanto da 115. Ao final né, dessa apresentação, vocês fiquem à vontade para perguntar tudo que restar de dúvidas. Eu não tenho pretensão nenhuma de aqui conseguir falar tudo, porque a lei ela é muito extensa, é muita coisa a ser dita e a ser lida, né? Vida funcional de professor. Especificamente, a abordagem está na Lei Complementar 115, na Lei Ordinária 5580, que é o plano de carreiras, e as outras leis complementares que trazem as informações do tempo integral, as informações específicas de cada oferta. Mas hoje nós vamos começar falando. Pode passar aí para mim, Felipe. Nós vamos começar falando de frequência. A legislação está aqui, ela está toda disponível no site da Assembleia Legislativa. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá e consultar. Nós temos também portarias que regulamentam as questões mais internas aqui da Secretaria. E com relação a essa legislação mais específica, nós não vamos abordar aqui porque não temos tempo hábil. O nosso foco aqui é a Lei Complementar 46, que fala de vida funcional, a 5580 e a 115.
Felipe, pode passar os slides para mim, por gentileza? Jornada de trabalho. A carga horária básica do magistério, como a Carol já falou aí na abertura, são 25 horas. Alguns profissionais podem ter escolhido jornada estendida, por estar atuando no tempo integral. Entretanto, nesse período de formação, a jornada a ser cumprida é a jornada de 25 horas semanais. No momento em que vocês realmente entrarem em atividade em sala de aula ou em atividade de assessoramento pedagógico, para aqueles que são pedagogos, se tivermos pedagogos nessa turma, aí sim vocês terão uma carga horária estendida. Por hora, durante a formação, a carga horária a ser cumprida é de 25 horas semanais. Como que se dá o cumprimento dessa jornada? A lei complementar estabelece que nós temos que dividir essa jornada em hora-aula e hora-atividade, que muitos chamam de planejamento. A hora-atividade é 1/3, hora-aula 2/3 dessa jornada de 25, da jornada de 35 ou da jornada de 40, quando vocês estiverem com a extensão. Na escolha, vocês já fizeram, né, um planejamento de como que essa carga horária vai estar distribuída, né, nos tempos, na escola. Entretanto, isso não é uma garantia perene. A jornada, anualmente, ela pode sofrer ajuste a partir da necessidade da administração e a partir das mudanças estruturais que aquela unidade escolar precisar sofrer anualmente. Com relação à extensão de jornada, que não é para o tempo integral, nós também temos a possibilidade de extensão de jornada através de share. Essa extensão ela acontece também anualmente, existe um edital que regulamenta os procedimentos. Se tem alguém aqui que já é da rede, já entende essa linguagem, né, de alteração de jornada. Para a Xé, não tem contribuição previdenciária, é uma extensão a título de necessidade emergencial mesmo, e não tem contribuição, não tem incidência de contribuição em cima dessa jornada estendida. Logo, esse tempo não faz parte do cômputo para efeitos de aposentadoria. Quanto à jornada estendida no tempo integral, ela faz parte da contabilização dos vencimentos, tem sim incidência previdenciária e vai fazer parte aí da contagem, né, da somatória, para que ao final da carreira vocês tenham uma aposentadoria com cálculos em cima dessa jornada estendida. Podemos, Felipe. Durante o período de estágio probatório, fica impossibilitado de sair da unidade escolar, né? Então, assim, essa possibilidade de vir para a área administrativa, unidade central ou regional, por enquanto está restrita. A única forma de vir seria para uma função gratificada ou carga em comissão. Então, enquanto vocês estiverem no estágio probatório, e a duração desse estágio probatório é de 4 anos, vocês estarão lotados em unidade escolar, unidade de educação básica.
Essa jornada, ela é cumprida totalmente dentro do ambiente escolar, mesmo a hora que fica para a jornada de planejamento ou hora atividade, como queiram se referir, ela precisa ser cumprida integralmente dentro da unidade escolar. Esse planejamento ele é feito por área de conhecimento e tem um dia estabelecido para cada área, e acredito que vocês já estejam, né, ambientados e informados com relação a essa questão do cumprimento da jornada hora-atividade. Podemos seguir. Como eu já disse, o estágio probatório são 3 anos, nós temos avaliações a cada 6 meses, vocês precisam ficar atentos a essa avaliação. Essa avaliação ela não tem um caráter punitivo, muito pelo contrário, ela tem um caráter evolutivo de fazer com que o profissional realmente se desenvolva, para que no final dessa avaliação, né, desses 3 anos, vocês estejam totalmente preparados, né, para atuar e cumprir com as obrigações trabalhistas de vocês, de forma a atender toda a necessidade imposta pela nossa legislação estadual. O estágio probatório, ele começa a contar a partir da data do início, né? Os afastamentos que vocês tiverem durante, né, que vocês precisarem ter durante esse período, todo e qualquer afastamento, exceto férias, ele faz parte do COMPT, então ele é descontado, e o tempo ele é acrescido, esses 3 anos, ele fica acrescido da contagem desses dias que, porventura, vocês precisem se ausentar, seja para um afastamento de licença para tratamento da própria saúde, seja o abono, seja um afastamento para acompanhar um membro da família que esteja doente, ou um afastamento para gozo de licença gala, que é casamento. Todo e qualquer afastamento, exceto férias, ele posterga a contagem do período aquisitivo nos dias necessários até completar os 3 anos de efetivo exercício trabalhado. Podemos, Felipe? Felipe, podemos avançar? A localização é o posto de trabalho onde você está localizado, né? Essa localização durante o período de estágio probatório, ela só se modifica, ela só é autorizada através do nosso remoção oficial. Nosso remoção oficial, normalmente, ele acontece anualmente. Na legislação não tem uma obrigatoriedade, mas normalmente acontece anualmente, ou na periodicidade que melhor atenda à administração pública. O ano passado nós tivemos remoção, e tivemos também, né, e toda vez que nós temos um ingresso de professores efetivos, obrigatoriamente faz necessário que essa remoção aconteça, de forma a priorizar aqueles que já estão na rede, para que eles, então, tenham a possibilidade de modificar o seu posto de trabalho antes da entrada dos novos ingressantes. A licença para trato de interesse particular, ela
altera, né, a sua localização, ela interrompe o seu o seu ciclo, né, sua vida lá naquele posto de trabalho, e quando você volta, quando você retorna dessa licença, você retorna na condição de excedente. Para você escolher um novo posto de trabalho, você precisa ser submetido, você precisa passar novamente pela remoção oficial. Quando é que essa localização ela se modifica de ofício? Quando você se torna excedente na rede. Quais as possibilidades de se tornar, né, excedente na rede? É quando a escola precisa passar por algum processo de mudança estrutural e o número de profissionais naquela unidade se torna maior do que a necessidade. Nesse momento, você se torna excedente e, de ofício, a secretaria pode te movimentar para uma outra unidade de ensino, o mais próximo possível da sua residência, de forma a causar um impacto o menor possível na sua vida funcional. No período de estágio probatório, como eu já disse, você só pode se movimentar se for de ofício ou se for no remoção oficial. Podemos avançar. Essa remoção, para que ela aconteça, a secretaria, juntamente com os diretores escolares e com a superintendência, faz uma avaliação da necessidade, né, de horas para aquela unidade funcionar no ano seguinte. Essa necessidade, essas vagas, elas são divulgadas através de uma portaria, né? E fica disponibilizadas no site da SEDU essas vagas, e a partir daí é o próprio professor que entra lá no sistema e faz a sua candidatura para que essa remoção aconteça. O edital, ele estabelece as regras, é ele que traz toda a dinâmica de regulamentação desse processo de remoção oficial. O nosso professor também, ele pode fazer ele tem previsão, né, lá no Estatuto do Magistério, de mudança de posto de trabalho por permuta. Essa mudança de posto de trabalho por permuta, ela só pode acontecer se ambos forem do mesmo cargo, né? Professor de língua portuguesa só permuta com professor de língua portuguesa, e assim com todas as outras áreas de conhecimento, com todas as outras disciplinas. E essa mudança de posto de trabalho em forma de remoção, ela também só pode acontecer depois de cumprido o estágio probatório. Podemos avançar. Já falei da carga horária especial um pouquinho, né? Ela é ofertada anualmente, ela tem uma característica de hora extra, como dito, já ela não tem incidência para aposentadoria, e o profissional que tem 2 vínculos, seja na nossa rede ou um na nossa rede e outro em outras redes, ele hoje ele está impossibilitado de ter por uma vedação no Estatuto do Magistério. Podemos avançar. A ascensão funcional, que também conhecemos e chamamos de mudança de nível, ela é promovida a pedido do próprio professor, né, ou do pedagogo, quando ele tiver uma mudança na sua titulação.
Os nossos profissionais, eles já ingressam na titulação maior, né? Se ele for mestre, ele já ingressa como mestre, mas a partir do momento que ele tiver uma nova titulação, avançar e concluir uma nova especialização e avançar, né, na sua formação profissional, ele vai solicitar a mudança de nível. Essa mudança de nível, ela acontece 2 vezes durante o ano. As datas bases são março e outubro, para que vocês, para que essa mudança aconteça no mês de março, a solicitação deve ser feita em janeiro, e para que a mudança aconteça em outubro, a solicitação tem que ser feita em agosto, até o dia 31 de agosto, né, ao longo dos meses de janeiro e agosto. São os meses que vocês têm a oportunidade de fazer essa solicitação, e a mudança de nível ou ascensão funcional, como informado na lei, ela também só se dá depois do cumprimento do estágio probatório. Essa previsão, ela está na Lei Complementar 115 e regulamentada por decreto. O decreto que trata desse tema, que aborda esse assunto, ele traz todas as informações que vocês precisam para fazer esse pedido quando vocês tiverem que fazer. Lembrando que a referência ela não muda. Podemos avançar. A progressão, o contrário da ascensão funcional, ela é a cada 2 anos. Para que você tenha essa progressão, tem um pré-requisito que precisa ser cumprido, tá? Essa previsão está na Lei 5.580, alterada pela Lei 982, de 27/10/2021, e lá informa quais os afastamentos interrompem essa contagem. A ascensão funcional também, ela só se dá depois de cumprido o estágio probatório. E é importante ressaltar que para aqueles servidores que já trabalharam na nossa rede, seja como DT ou seja como efetivo, e que tenha pedido a exoneração e essa contagem ficou interrompida, esse tempo também, ao completar o período de estágio probatório, ele pode ser requerido para título de averbação, e essa averbação, ela também é aproveitada, né, para que vocês avancem nessa progressão funcional. Então, se eu tenho um tempo aí já cumprido para o governo do Estado do Espírito Santo como DT, por exemplo, de 10 anos, significa que eu já tenho 10 anos a averbar, tanto para efeito de aposentadoria, quanto para efeito da progressão funcional. Como é voluntário e é o próprio professor que faz a solicitação, então, assim, o quanto antes vocês fizerem, o quanto antes vocês terão essa averbação promovida, e logo o avanço na progressão funcional ou mudança de referência. Quando na escola vocês vão ouvir muito: a referência do professor, ela muda a cada 2 anos. Essa mudança de referência na legislação, ela se chama progressão funcional. Podemos avançar. Todo servidor efetivo, ele tem direito para tratar de assuntos pessoais 6 dias de faltas abandonadas. Elas não podem ser cumulativas, tem que ser uma por mês.
Não pode ter tido falta injustificada no ano anterior. Se você tiver tido uma falta injustificada no ano anterior, você perde todas as 6 faltas abonadas no ano seguinte, para que o diretor conceda, né? Na verdade, não é nenhuma autorização, é uma comunicação antecipada da necessidade. Quando eu comunico de forma antecipada ao meu gestor que no dia seguinte eu vou precisar estar ausente, não carece nem de autorização, é uma comunicação mesmo. Agora, se porventura, numa situação de interesse muito relevante, devidamente comprovado, o diretor poderá também abonar uma ausência de caráter emergencial. Mas como nós estamos falando de professores, e é a única categoria profissional que tem alguém esperando por ele todos os dias lá sentado, e se ele lá não estiver, alguém terá que ocupar esse lugar. É importante que vocês, quando precisarem fazer uso, né, desse benefício, desse direito, se possível, é óbvio que tem situações que nós não temos governabilidade, mas, se possível, sempre avisar com uma antecedência um pouco maior, para que então o gestor daquela unidade escolar tenha tempo de se organizar, para que a gente não tenha aí prejuízo no processo ensino-aprendizagem, que é o nosso foco principal, né? Então, assim, é sempre importante que vocês comuniquem a todos aqueles afastamentos que a gente tem governabilidade sobre eles, que é o abono, que é o uso do trabalho prestado à justiça eleitoral, o uso das horas, né, que vocês estiverem à disposição de justiça. Então, todos esses afastamentos que a gente tem uma certa governabilidade sobre ele, de decidir em que momento utilizar, é importante que vocês façam esse planejamento e façam a comunicação ao diretor de forma antecipada, para que o impacto no processo ensino-aprendizagem seja o menor possível. Podemos avançar. Cássio. O professor, quando ele está afastado da carreira para ocupar uma função gratificada, seja no ambiente escolar, seja na superintendência ou na unidade escolar, o tempo dele não paralisa, tá? Ele continua com o seu curso normal de contagem para concorrer à promoção e à mudança de nível. Tá? Essa previsão está instituída lá no nosso plano de carreira. Enquanto não for confirmado no cargo, ele não poderá se afastar das funções, salvo para essas 2 funções gratificadas na nossa rede, que é carga em comissão, né, e a função gratificada no ambiente escolar ou mesmo na esfera administrativa. A partir de alguns anos agora, nós passamos a ter algumas funções que são também no âmbito administrativo. Podemos avançar. Obrigada, Cássio. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do serviço
Essa previsão ela está no artigo 30 da Lei Complementar 46, por um dia para apresentação obrigatória em serviço militar, por um dia a cada 3 meses para doação de sangue, até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, por 5 dias consecutivos por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmãos. Todos esses afastamentos, eles precisam ser devidamente comprovados, e entregue esse documento que comprova, né, a sua chefia imediata, para que então ela promova o registro na sua ficha funcional, e esse documento que vai comprovar esse registro, ele precisa ser encaminhado para o grupo de recursos humanos para ficar arquivado aqui na pasta funcional de vocês. Então, se faz necessário a comprovação. Não é só uma comunicação verbal. O instrumento que comprova o afastamento precisa seguir para a unidade central. Então, toda vez que vocês precisarem fazer uso desse tipo de afastamento, é necessário que vocês entreguem esse documento ao seu diretor, ao seu gestor, no menor tempo possível. Não precisa ser cópia autenticada, né? Salvo quando não precisa ser cópia autenticada da certidão, né, de casamento, o próprio diretor pode autenticar, né, reconhecer fé desse documento. Com relação aos outros, é o que você receber. Tá? Podemos avançar, Felipe. Pelos dias necessários à realização de provas ou exames finais, quando o estudante matriculado em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, participação de júri e outros serviços obrigatórios por lei, prestação de concurso público, e em qualquer das hipóteses caberá ao servidor comprovar perante a chefia imediata o motivo da ausência. Com relação à prestação de concurso público, cabe ressaltar que quando o concurso for fora do estado, é necessário que vocês façam o pedido e que faça uma previsão de estimativa do tempo necessário para o deslocamento. Normalmente, quando os concursos eles acontecem no domingo, né? Dependendo da distância, na segunda-feira vocês não conseguirão estar na sua escola, dependendo da distância. Então, isso precisa ser avaliado com muita responsabilidade para que o seu pedido não seja indeferido e você não venha ter prejuízos de falta injustificadas por ter planejado um tempo de ausência maior do que a secretaria entender que é o necessário. Podemos avançar, Felipe. As licenças para o servidor público, ela está lá também na lei complementar, elas estão também dispostas lá na Lei Complementar 46, no artigo 122, e para tratamento da própria saúde, o servidor público efetivo no governo do Estado do Espírito Santo, ele tem direito a até 15 dias. No decreto que regulamenta esse procedimento no IPAJM, está falando em 5 dias. Só que desde o início da pandemia, desde 2022, esse período ele foi ampliado para 15 dias. Como é que isso se dá? Toda vez que um servidor precisar se afastar para tratamento da própria saúde, seja por 15 dias consecutivos ou 15 dias interpolados,
não há necessidade de se submeter a uma perícia no Instituto de Previdência dos Servidores, IPAJN. Essa comprovação vai se dar a partir da apresentação do atestado médico, né, da licença médica, que o médico que estiver te assistindo vai te fornecer. A partir do momento que você completar 15 dias, aí sim vai haver necessidade de submeter, né, de submissão a uma perícia médica. Ou seja, se você tiver feito uso de uma licença por 10 dias e depois você precisar de um novo afastamento por 6 dias, a soma desses 2 afastamentos vai ser de 16 dias. Esse segundo atestado de 5 dias, nesse momento, você vai ter que marcar uma perícia médica. Para você fazer esse agendamento, você pode fazer através do número que está lá no site oficial do IPAJM. Essa licença médica, conforme previsão em decreto governamental, ela precisa ser entregue à sua chefia imediata no prazo limite de 72 horas. Acidente em serviço ou doença profissional, a comunicação ela precisa ser feita no mesmo dia, tá? Não pode ser no dia seguinte. Ela precisa ser feita à sua chefia imediata no mesmo dia. Essa comunicação ela vai seguir para o RH para que seja então feito a comunicação de forma formal ao nosso Instituto de Previdência IPAJM. A licença gestação, lactação e adoção, também para o servidor público efetivo, são 180 dias, né, para a gestação e para a adoção, devidamente comprovada. Como que você comprova? Você faz essa comprovação entregando à sua chefia imediata a licença de gestação emitida pelo médico assistente, acompanhado sempre da certidão de nascimento ou da certidão de adoção ou da guarda permanente. Quando se tratar de licença adoção, há a necessidade de entrar com um processo solicitando. Quando for a licença maternidade, basta a entrega da licença maternidade acompanhada da certidão de nascimento da criança. Por motivo de doença de pessoa da família, naqueles casos que nós já falamos lá, quem são, né? Pais, filhos, cônjuge, companheiros, irmãos, você precisa se submeter à perícia médica do Instituto, independentemente da quantidade de dias. Se você precisar de se afastar, de se ausentar do seu posto de trabalho por um dia, essa licença já precisa ser submetida a uma perícia médica. O procedimento para marcação dessa perícia médica é o mesmo procedimento que vocês vão utilizar para a marcação da perícia médica para tratamento da própria saúde. Podemos avançar. Por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, serviço militar obrigatório, atividade política, trato de interesses particulares e licença especial, desempenho de mandato classista e paternidade. Todas essas licenças, elas precisam ser requeridas de forma formal, com um tempo hábil, para que o processo seja analisado e deferido ou indeferido no interesse da administração.
A licença atividade política, ela é sempre regulamentada por portaria, né, e ela acontece bienalmente, porque as eleições elas acontecem a cada 2 anos. Então, assim, tem toda uma regulamentação que é publicada. O serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório, ele é comprovado a partir do documento que vocês irão apresentar, e a solicitação também se faz necessária. A licença para trato de interesses particulares, ela também é uma modalidade de licença que só é concedida depois de cumprido o estágio probatório, né? Antes de cumprir o estágio probatório, essa licença ela não é concedida, ela está vedada por lei, e ela também precisa ser requerida de forma que você tenha tempo de aguardar a publicação para então se afastar. Eu não posso fazer o pedido e me afastar de imediato. Eu preciso esperar a que a publicação desse ato aconteça para que eu não incorra em ter esse afastamento caracterizado em abandono de emprego. Então, toda vez que eu precisar fazer uso dela, eu tenho que fazer o pedido de forma a garantir esse tempo de análise do processo. Esse ato ele não é do secretário do Estado da Educação, ele é um ato do secretário de Estado da Administração de Pessoal, que é a secretaria que dá posse para vocês, né? Ela fica lá no edifício Fábio Ruski. Entretanto, todos esses temas aqui, né, esses afastamentos, lá no site da CGE, no portal do servidor, tem todas as orientações de como entrar com esse pedido, o formulário necessário. O pedido pode ser feito por edocs, não há necessidade de deslocamento para vir à capital para fazer esse pedido. Vocês podem fazer de onde estiverem por edocs. Lá no portal do servidor tem muitas orientações, muitas informações lá em serviços que vocês podem estar olhando e se apropriando de tudo que vocês precisam de informação no dia a dia para requerer tudo que for direitos e vantagens da carreira de vocês. A licença para desempenho de mandato classista ela só vai acontecer se algum de vocês, em algum momento, entrarem para concorrer à chapa né, a chapa é modo de da forma como eles colocam lá nos processos deles de eleição, né? Se vocês vierem a fazer parte de algum sindicato, aí nesse momento vocês teriam direito, lá na forma prevista em lei, dessa licença para desempenho de mandato classista. A licença paternidade hoje são 20 dias e ela é comprovada com a certidão de nascimento da criança. Podemos avançar. Antes, né, de concluirmos, eu quero falar também da avaliação, tá? Ela devia estar lá junto com o estágio probatório, mas acabou que eu não falei da avaliação quando eu falei do estágio probatório. Nós temos instituído em lei e decreto uma avaliação para além da avaliação do estágio probatório, tá? Essa avaliação ela acontece anualmente, e ela também tem o caráter de a intencionalidade de promover, né, a melhoria contínua do nosso processo ensino-aprendizagem. Essa avaliação ela acontece a cada 6 meses. Hoje, na nossa legislação, se você não esquecer por alguma razão de
dessa avaliação, ela não te traz, no momento, nenhum prejuízo, mas é extremamente importante que vocês fiquem atentos, porque a qualquer momento essa avaliação ela poderá ser utilizada para que vocês tenham algum tipo de ganho. Por exemplo, nós já temos carreira que essa avaliação ela faz parte dos pré-requisitos para promoção por merecimento, né? Nós não temos a promoção por merecimento regulamentada na legislação do magistério, mas a qualquer momento isso pode vir a ser utilizado. Então, é extremamente importante que vocês fiquem atentos para que vocês não deixem de concorrer a essa avaliação anualmente, nos períodos previstos e instituídos no decreto, e tá, de alguma forma, conhecendo a ferramenta que o governo desenvolveu para esse fim de você poder, junto com o seu diretor, entender como que está o seu desempenho, né, naquilo que você se propôs a fazer, que é dar aula, no caso aqui, né? Enfim, o que eu tinha para dizer para vocês por hoje e abordar eram esses assuntos. Eu estou agora à disposição de vocês para tirarem as dúvidas que ainda restarem, e falo para vocês que qualquer necessidade, seja para tratar de assuntos relacionados à carreira, ou mesmo da frequência do dia a dia, nós estamos à disposição no nosso canal de comunicação, que é o oficial, né, que é o Outlook. O meu e-mail nós vamos informar aqui para vocês. O e-mail corporativo aqui do Grupo de Recursos Humanos também vai estar à disposição de vocês. O e-mail da escola pode ser utilizado para esse fim, né? O seu diretor pode ser o seu portador, né, de informações que vocês entenderem que precisa se aprimorar, que precisa se apropriar. Então, dizer para vocês que nós estamos aqui inteiramente à disposição. As superintendências regional, elas estão localizadas em 11 pontos, né, no nosso território. Lá também nós temos o RH descentralizado. A frequência de vocês mensal, ela é validada pela superintendência regional. Depois, aqui na unidade central, a gente faz uma análise de toda essa validação feita por eles. Então, assim, lá na superintendência, vocês também têm profissionais qualificados para poder atendê-los e estar esclarecendo tudo que vocês precisarem ao longo da trajetória de vocês na carreira do magistério na nossa rede. Nós temos pergunta, Felipe? Ei, Maria, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. Você trouxe muitas informações, esclarecimentos. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Acho que a Priscila ficou, né? Priscila, de ver as perguntas. Tivemos? Sim, tivemos uma pergunta. A professora Viviane Erler pergunta se o profissional é liberado no horário de trabalho para comparecer à perícia. Sim, sim. No dia da perícia, ele tem que comunicar, né? Porque como a perícia você agenda com um tempo razoável, então
dá para a escola se organizar para que nesse momento o professor esteja ausente e as aulas sejam garantidas. Quando o professor ele está muito distante do posto de perícia, os diretores eles já sabem como lidar com essa situação, como tratar essa ausência. Então, assim, essa não precisa ser uma preocupação do profissional. Isso já é recorrente, aos nossos diretores, eles já estão orientados como tratar essa ausência nesse dia. Ok, muito obrigada. Felipe, professora Magda, você teve problemas de conexão, link de atividades. Acho que é a respeito da plataforma, Felipe. Professora Magda, né, ela tinha me reportado aqui por e-mail, acho que é uma questão de estabilidade, mas eu creio que ela conseguiu depois. Eu vi aqui que a Isabela pediu para enviar novamente o link para as atividades, que recebi por e-mail não está abrindo. Isabela, tá, a gente vai colocar aqui, vamos só, assim, antes voltar para as perguntas para Maria, mas a gente coloca daqui a pouquinho o link para a plataforma, também o link para lista de presença, que é obrigatório todo mundo assinar, e eu queria informar também que todos os professores já estão lá inseridos na plataforma de cursos. Dois professores que, enfim, por impossibilidades tiveram que fazer a inscrição depois, na sexta-feira, então eles não estavam, mas agora estão. Então está todo mundo com acesso e aí sim, se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A Priscila, acho que teve uma pergunta do Tiago para Maria também, você viu? Licença Sim. para estudos, né? Isso, é só após licença o probatório. Para estudos só após o estágio probatório? Depende da modalidade da licença. Se for para especialização, mestrado, doutorado, que está prevista no decreto publicado bem recentemente, esse ano, né, para ser mais exata, ele já tem que ter cumprido o estágio probatório, sim. Tá? Depois, Thiago, eu posso estar enviando para você o decreto que regulamenta esse afastamento. Agora, se for um afastamento, por exemplo, para uma apresentação de um trabalho, está previsto lá no artigo 60 da Lei Complementar 115, Estatuto da Carreira, e também precisa ser após cumprido o estágio probatório. Mais alguém gostaria de fazer as perguntas para Maria, aproveitando, né? Já está aqui disponível para esclarecer. Dúvida aqui do Guilherme. Qual a data prevista para que conste o novo vínculo no portal do servidor? Em caso de colocarmos substituição, já é outra dúvida. Então, a dúvida aqui a respeito sobre a data prevista para que conste, né? O novo vínculo. O cadastro no CIARES, ele é feito pela CGE, normalmente é na mesma semana, no máximo na semana seguinte, como o número de profissionais que tomaram posse e assumiram exercício nesse grupo de nomeados é bem pequeno, acredito que logo, tá? Se já não estiverem cadastrados, no mais tardar ao longo dessa semana. Outra dúvida que é da professora Isabela. Em caso de colocarmos substituição, isso interfere também no período probatório? Eu não entendi colocarmos substituição, porque não é o professor que designa quem vai substituí-lo.
o nosso professor, ele só se ausenta devidamente comprovado, né, a necessidade. E a substituição, ela é promovida pelo próprio diretor escolar contratando alguém. Então, assim, eu preciso que você dê maior clareza à sua pergunta, professora. Porque o professor, ele não coloca substituto. É a direção da escola que contrata quando o profissional comprova a necessidade de se ausentar. Inclusive, esse documento que vai comprovar a necessidade do professor, ele faz parte do conjunto de documentos necessários para comprovar a necessidade de contratação desse profissional. Nós não temos substituição informal. Isabela, você quer melhorar a sua pergunta ou tudo bem? Isabela? Ah, tá. Ok, Isabela. Foi esclarecida, Maria. Há uma dúvida da Francine agora, a professora Francine Lírio. Ela diz assim, a Maria disse que o reajuste da progressão se dá a cada 2 anos e que ele passa a ser válido após o estágio probatório. No entanto, o estágio é de 3 anos. Após esse aumento que vem, após o estágio, o segundo reajuste virá após mais 1 ano ou após 2? Esse terceiro ano de estágio já conta para o reajuste ou o tempo é zerado? Não sei se ficou claro. Então, no 4º ano, você muda de nível. Muda de nível não, desculpa. A progressão, né? Muda de referência. Completado o estágio probatório, se você não tiver tempo a averbar, você avança uma referência. Se você tiver tempo a averbar e esse tempo te conceda o direito a 1 ou 2 ou 3 referências, essa promoção acontece a partir do momento que você cumpre o estágio probatório. Dúvida da professora Magda Lúcia. Nós que entraremos agora nas escolas, faremos o curso antes de atuarmos em sala de aula ou concomitante ao trabalho de regência? Não, antes de atuar em sala de aula. Esse período, ele é totalmente dedicado à formação. Ok. Tem algum professor aqui que assumiu a própria escola, que era DT e assumiu a própria escola? Se tiver, depois vocês façam contato conosco, tá? Ok. A professora Jéssica Rúbia pergunta sobre o tempo de averbação. Esse tempo a averbar pode ser o tempo de DT? Sim, sim. Todo e qualquer tempo pode ser averbado a partir de uma decisão voluntária de cada um. Todo e qualquer tempo que não esteja mais ativo. Se vocês tiverem um tempo de prefeitura, um tempo de rede particular ou um tempo de deter, ele de forma voluntária, é você que decide se quer ou não averbar, ele pode ser averbado. Ele conta para todos os fins? Não. Tem que ver de onde esse tempo é e cada um tem uma regra. Né? Quando se tratar de tempo de serviço prestada ao governo do Estado do Espírito Santo, na modalidade da carreira do magistério, ao decidir averbar, esse tempo ele não só conta para a aposentadoria, como conta também para a mudança de referência. Por isso que é importante que vocês façam o pedido, se tiverem interesse, o mais breve possível. Por quê? Porque a averbação, ela é a partir do momento que você decide averbar, né? Ela não retroage.
a sua posse, ela não retroage à data que você completou o estágio probatório. A averbação ela passa a valer a partir do seu pedido voluntário. Então, logo, se vocês têm um tempo grande de deter a averbar, é importante que vocês, se decidirem averbar, que façam o mais breve possível, para que esse tempo comece a contar logo que vocês concluírem o estágio probatório. Obrigada, Maria. A professora Marcelo Belo pergunta se eles ficarão na escola durante o período de recesso. Se eles ficarão na escola durante o período de recesso, como vocês estão em formação, vocês não têm recesso. Isso aí. O professor Matheus pergunta, como essa averbação é realizada após o EO, acredito que seja o período probatório, não sei. E ele pergunta como se faz para solicitar. Então, professor, como eu disse, lá no portal do servidor, em serviços, tem orientações de como fazer pedidos para todos esses assuntos que nós tratamos aqui hoje. Tá? A mudança é do Marcelo Belon, né? A pergunta? Matheus Dalben. Matheus, eu estou tentando acompanhar aqui para ler de novo a pergunta dele. Você pode repetir a pergunta dele para mim? Olá, bom dia. Como essa averbação é realizada após o EO? Ele usa uma sigla. Como que ela é realizada? Então, a partir do seu pedido voluntário, você pode entrar hoje mesmo, lá no portal do servidor em serviços, que lá tem as orientações de como solicitar a averbação de tempo de serviço. Respondido, Matheus? Ok. Alguém da escola, doutor Emílio Roberto Zanotti, pergunta, a Flávia, na verdade, ela pergunta que ela está ingressando no magistério agora, mas tem tempo de contribuição no INSS e no RPPS, de Conceição da Barra, em carreira administrativa. Ela pergunta se ela pode averbar esse tempo ou se averba apenas o período referente ao magistério. É uma decisão voluntária, tá, professora Flávia? Averbar ou não é uma decisão sua. Qual o impacto, né, dessa averbação na carreira do magistério? Já que esse tempo de serviço não é prestado na condição de professor. Ele não vai entrar na contagem para efeito de aposentadoria especial do magistério. Então, você precisa avaliar melhor a sua idade, com a regra de aposentadoria hoje, em que contexto você estaria inserido, né? Essa regra pode mudar? Pode. Mas na regra hoje, em que contexto esse tempo traria benefício para você? É uma decisão de averbar agora ou de averbar lá na frente, porque por agora, diferente do tempo prestado ao magistério, quando se tratar de tempo de serviços administrativos, ele só vai contar para efeito de aposentadoria. Então, não tem tanta urgência, né, de averbar, porque você não estaria tendo nenhum tipo de prejuízo financeiro deixando de averbar agora, ou escolhendo, né, averbar agora ou daqui mais alguns anos. Depois você pode procurar mandar essa sua pergunta, se ainda restar dúvidas, por e-mail, que a gente tenta dar uma clareza maior para você no que diz respeito a essa averbação. Tá bom? Obrigada, Maria. Carvalho Cássia diz que não consegue acessar o portal do servidor desde porque não está cadastrado ainda, né? Apesar de eu ter dito hoje mesmo, mas se você não tiver cadastrado ainda no CIARES, você não vai ter uma senha de acesso ao portal do servidor. Essa senha
é a senha que você vai usar para tudo, para ver seu contra-cheque, para imprimir a sua certidão não, desculpa, seu informe de rendimento anual. É uma senha que vai te dar um acesso irrestrito para você entrar lá no portal do servidor. Mas para isso você tem que estar cadastrado já no CIARES como servidor. A Superintendência Regional de Educação pode te auxiliar como fazer essa senha, tá bom? A professora Dayara Falqueto pergunta se ela pode fazer a averbação de tempo de trabalho na rede privada apenas para mudança de referência, sem contabilizar para aposentadoria. Não, é o contrário. Tempo de serviço prestado à rede privada só vai contar para efeito de aposentadoria. E a Jéssica Rúbia pergunta sobre ter assumido a mesma vaga que eu já estava. Tem alguma particularidade? Teria, porque quem está dando essas aulas foi contratado um DT para dar essas aulas que você mesma escolheu? Seria importante você, porque nesse período de formação, você está na formação, você não está na escola dando aula, né? Como é que a escola resolveu a questão das aulas? Quem está lá? É importante que você dialogue com o seu diretor, que seu diretor dialogue com a superintendência, e restando dúvidas ainda, a superintendência vai fazer contato aqui com a unidade central. Ok, Jéssica. Mas a professora Marcelo Belo pergunta: estou terminando o doutorado neste ano, então a ascensão funcional ocorrerá somente após o estágio? Exato, Marcela, exato. Mais alguém? Mais alguma dúvida? A Jéssica, eu entrei com a ata de defesa de mestrado. Durante o curso, a Marcela pergunta, durante o curso, quem tem carga horária maior receberá apenas por 25 horas? Exatamente, apenas por 25 horas. Você só vai ter a jornada estendida no momento que efetivamente você entrar em sala de aula. A nossa carreira, nós temos que lembrar que a nossa carreira é de 25 horas. Tá? Essa carga horária ampliada é uma extensão para atender a necessidade, uma necessidade específica. Na formação, todos estão nivelados na jornada do cargo, que são 25 horas. A professora Jéssica Rubia pergunta: podemos fazer axé antes de terminar a formação? Não, pode fazer o pedido, mas a concessão só pode acontecer depois de terminada a formação. Ela complementa porque ela tinha 42 horas de DT. Você pediu cessação do contrato ou redução de jornada? Você precisa verificar lá com o seu diretor, com a superintendência, quem é que vai, nesse período, estar dando essas aulas complementares. Como você já tinha um vínculo
poderia ser avaliada a possibilidade de você não ter rescindido, né? Tendo compatibilidade, poderia ter feito uma redução de jornada, mas isso precisa ser tratado na Superintendência Regional de Educação. Ela complementou dizendo que fez a cessação. Então, precisava ter avaliado toda essa questão da compatibilidade de jornada com a superintendência antes de entrar em exercício. Mais alguma pergunta, professores, professoras? Mas se essa carga horária é necessária para ser aprovada? Só lembrando, Priscila, caso surjam dúvidas posteriores, é só o pessoal também entrar em contato com a gente, ou mesmo direto lá com a Maria, mas pode entrar em contato com a gente reúne as dúvidas, se for o caso, depois passa para a Maria, vai colocando a informação lá na plataforma, tá? Sim, aproveitando aqui, eu vi que alguns estavam falando que não estavam conseguindo acesso ao link que foi disponibilizado inicialmente, acesso à plataforma do curso. Eu coloquei aqui no chat, vou colocar aqui de novo, o link alternativo, que eu acho que esse sim não está tendo problema, tá? Então, se alguém tiver problema em entrar na plataforma, tenta o link aqui que eu acabei de colocar. A Dayara está perguntando se as dúvidas posteriores devem ser enviadas via plataforma. Pode ser enviada via plataforma, sim, pode ser enviada aqui por e-mail, né? Meu e-mail, vou colocar aqui meu e-mail. Acabei de informar aí Fique à também no vontade. chat o nosso e-mail corporativo, tá? As dúvidas que continuarem, que persistirem, vocês podem estar encaminhando direto para o RH, nesse e-mail aí, grh@cedu.es.gov.br. Priscila, eu acho que não tem mais dúvidas, né, de momento, né? Acredito que não. Eu Não, também né? disponibilizei o meu e-mail, caso vocês queiram, né, enviar, solicitar algum esclarecimento, estou à disposição para atendê-los. Então, pessoal, eu vou disponibilizar aqui a lista de presença, mas antes eu quero agradecer novamente a Maria pelo tempo disponibilizado, pelas informações. Tá, Maria, muito obrigado. Em nome do Cefop, a gente agradece. Eu que agradeço, o Felipe, a oportunidade de estar falando aqui para os nossos professores ingressantes e convidá-los para, quando vierem à unidade central, passar aqui no RH para tomar um café conosco. Perfeito, Obrigada. Cafezinho eu nunca nego. É isso. Maria, todas as informações que você passou foram extremamente importantes, relevantes, né, para os nossos servidores serem esclarecidos e se situarem, né, da parte da sua vida profissional. Muito obrigada pela sua contribuição, que é de grande valia para todos nós. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, Maria. Fica à vontade, né? Agora a gente vai disponibilizar aqui a lista de presença, mas você pode ficar à vontade aqui. Só Tá para bom, o Felipe. pessoal. Valeu mesmo, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professores. Pessoal, além do QR Code, colocamos aqui no chat também o link, tá? Para quem achar mais fácil. Então é importante, assim, não deixarem de assinar,
porque é através da lista de presença que a gente vai atestar a presença, assim, né, a presença de todos, para depois, no final da formação, te garantir, né, vocês garantirem a certificação, essa presença diária. Então, amanhã, no webinário de amanhã, a gente vai disponibilizá-la de novo. Então, tem que assinar ali todos os dias. Sempre no finalzinho do webinário a gente disponibiliza. Tá ok? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos só deixar aqui um tempinho, né, o pessoal pegar, depois a gente encerra aqui o nosso webinar. Letícia falou que não está ouvindo. Será que é o problema só com ela ou vocês estão me ouvindo? Eu acho que era antes, quando você colocou a lista de presença. Ah, tá. Eu acho que estava mutado mesmo. Mutado. A Isabela está perguntando sobre o número funcional, onde acessamos. Eu creio que é no portal do servidor, mas essa é uma questão que tem que ver melhor depois com a Maria, né? Ela que saberia informar com mais precisão. Bom dia, o número de A servidor gente é te passa depois essa questão pergunta para ela. obrigatória. Ela pode enviar o formulário sem responder. Magda, sua dúvida é sobre como você entra na plataforma, se é com e-mail institucional ou pessoal. Aí, se for essa questão, depende do cadastro, depende qual que você usou. Você vai ter que entrar com o e-mail que você fez o seu cadastro lá. Na lista de presença, tanto faz. Tanto faz, aí fica por sua conta. Eu só acho mais prático, sim, você entrar sempre com o mesmo e-mail, né, todos os dias, aí fica a seu critério. De preferência, o e-mail que você já usou, né, para fazer a inscrição da formação. Acho que fica mais prático até para a gente localizá-la aqui. Perguntaram do número funcional, né? Porque alguns não têm o número funcional, o que coloca na lista de presença? Pode deixar em branco, se for um campo obrigatório, eu não lembro se está obrigatório, pode preencher só com zeros, por exemplo. Isso não tem problema, não. O importante é estar lá, você registrar a presença. Pessoal, lista já disponibilizamos o QR Code, o link repetir aí embaixo, apesar de estar diferente aí o link do QR Code, né, embaixo, que está aqui no chat, eles vão para a mesma lista, não tem problema. Eu acho que agora podemos encerrar, né, se ninguém tem mais alguma dúvida, se todo mundo já assinou a lista ou copiou o link para assinar. As atividades do webinário de hoje já estão lá na plataforma. Tá certinho, o acesso a essa apresentação de hoje está lá também. Em breve a gente também vai disponibilizar o webinário de hoje, que tá gravando aqui, principalmente para aqueles professores que estão no outro horário, que não acompanharam aqui ao vivo. Então, acho que é isso, podemos encerrar. Então, a gente agradece novamente, deseja boas-vindas, reforçando que nosso desejo de boas-vindas, parabenizando vocês pelo ingresso. Agradecemos a presença de todos e de todas e voltamos amanhã no mesmo horário. E o webinário de amanhã é falar um pouquinho aqui do nosso setor, o Cefop. As duas gerências que estão aqui, a gente vai explicar um pouquinho do que a gente faz aqui no Cefop, a nossa movimentação aqui. Tá bom? Então é isso. Priscila, ok? Obrigada, professores, professoras. Realizem as atividades e nós estamos aqui à disposição para poder tornar essa entrada, né, na nossa rede da melhor forma possível, tornando vocês cada vez mais esclarecidos, e contem conosco.
Bom dia a todos e Bom todas. dia, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.